Eu gostaria que você falasse inicialmente sobre a saída do Nathan Camargo, volante do Guarani. Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Sobre o Nathan especificamente, tá? Quando eu cheguei, a gente identificou alguns jogadores que tinham essa brecha, né, de saída, o Bilu e o Nathan, que era um pouquinho diferente. O Bilu, no acordo, no contrato dele, previa uma saída para a Série A e B. O Nathan não é jogador nosso, o Nathan é um jogador do Red Bull, e teria cláusula de retorno para o Red Bull Bragantino. Então eram dois jogadores que a gente já se preocupava, a gente tentou fazer renovações com eles, tirar essa cláusula, negociar com outros clubes, né? Na verdade tem só mais um jogador com esse tipo de contrato. Então era algo que estava nos preocupando, que a gente estava no mercado, até a vinda do Kevin, às vezes as pessoas não entenderam, porque a gente já tinha, né, o Nathan, já tinha o Sarará, já tinha vários jogadores, já foi para tentar suprir, primeiramente, a gente já ter dentro do grupo, né, um jogador com perfil parecido, mas é uma grande perda, realmente. É um jogador que vinha muito bem, um jogador que tem muito potencial, e que preferiu, junto com o empresário, com outro clube, sair, e a gente tem que aceitar, porque estava previsto isso no contrato dele. Ele, portanto, não joga mais pelo Guarani, Farni? Não joga mais pelo Guarani, já deve viajar amanhã, tá em troca de documento para ele ir para um terceiro clube. Agora, você citou um outro jogador, esse outro jogador é o Emerson, no caso? Não, o Emerson tem contrato conosco até o final do Paulista, estamos em negociações já, o presidente já autorizou, inclusive participou da reunião hoje com o empresário do Emerson, a gente está em negociação para a renovação. Mas ele tem contrato até a final do Paulista conosco. Esse outro jogador que tem essa situação, você pode falar quem é o jogador, ou pelo menos se ele é titular do Guarani? Posso, não tem nenhum problema, até porque a gente está negociando também para ele permanecer conosco pelo menos até o final da C, é o Sarará, que também é um jogador que é emprestado. Todos os outros demais jogadores têm multa, algumas multa maior, outras multas menores, né? Mas todos os outros têm alguma compensação financeira que nos permite, mesmo perdendo o jogador, trazer outro, né? Porque tem algum recurso. Você teme perder mais jogadores, além desses que a gente tem falado, noticiado também? O próprio Caio Melo, surgiu a informação da possibilidade de saída dele, ou você particularmente tem conversado com todos os jogadores individualmente, até para saber essa situação e o Guarani não ser pego de surpresa? Não, a gente já está trabalhando, na verdade sim, vamos ser honestos com o nosso torcedor, tá? Normalmente se trabalha 6 meses antes. Então, o ideal é que a gente já estivesse trabalhando agora, né, com relação ao mercado, para a janela de janeiro. O que a gente está fazendo com o Emerson, né, antecipando ele não poder assinar um pré-contrato com um terceiro clube. Né, é o que a gente já está fazendo, antecipando a situação. Isso é uma coisa que seria natural num clube do tamanho do Guarani, e hoje a gente está tendo respaldo da direção, do CA, do presidente Rômulo, para que a gente possa fazer esse tipo de movimento. Então a gente já está trabalhando com renovação com esses jogadores que acabam o contrato com menos de 6 meses. Os jogadores, claro, que interessam ao Guarani, que a gente quer a permanência deles. Hoje, para tirar os jogadores do Guarani sem multa, é muito difícil, tá? A ideia é a gente ter muito respeito com aquilo que a gente está conseguindo construir, muito respeito com a instituição, com o nosso torcedor. Os jogadores sabem disso, entendem isso, que o clube está com salário em dia, o clube está conseguindo dar boas condições de trabalho para a gente, e sabe da responsabilidade que tem de colocar o clube num lugar que ele não podia estar, né? Que na Série C a gente precisa chegar numa Série B. E os jogadores entendem isso, né? Entendem essa responsabilidade deles, entendem também que não podem pensar só na sua carreira, e precisam pensar também na questão do contrato aqui e tal. Então eu tenho tranquilidade para te dizer que é muito difícil que a gente perca mais alguns jogadores titulares, com exceção, como eu coloquei, do Sarará, que é um jogador emprestado que a gente tem que ter um cuidado. Farney, o Guarani perdeu o Nathan, não é? Pode perder talvez mais um, como você mesmo disse, e a pergunta é a seguinte: o Guarani vai às compras na janela e vai conseguir repor à altura, estou falando de qualidade técnica, aquilo que está perdendo
e também tentando se reforçar? Boa noite. Na verdade, a primeira janela, deixa eu ampliar um pouco a resposta, não sei qual é o tempo que a gente tem, mas deixa eu ampliar um pouco a resposta. A primeira janela a gente precisava trazer características. Obrigado. A primeira janela a gente precisava trazer características. Nós tínhamos um bom time em termos de qualidade técnica, mas com algumas deficiências em determinadas posição, determinadas características, um time também muito jovem, então a gente identificou que o diagnóstico foi muito rápido, né? Na verdade a gente sabia o que tinha que buscar em termos de características. Então quando a gente traz Bruno Santos, quando a gente traz Diego Torres, o Cauã Jesus, o Mirandinha, os zagueiros, né? A gente entendia que a gente precisava trazer um volume de jogador maior com característica específica, né? Agora não. Agora a gente precisa ser cirúrgico. Agora nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 atletas que elevem o elenco, né? Que elevem o número de qualidade de atletas que possam estar vestindo a camisa do Guarani. Então agora não é uma característica só, não é só um jogador a mais. Não, a gente tem que ser cirúrgico. Nessa janela a gente precisa trazer 2, 3 jogadores que a gente está atento para elevar o nível. Não achou o jogador acima. Não vale a pena apostar agora, não gastar dinheiro, gastar mais do que a gente previu, só para dar resposta para o externo, né? A gente realmente precisa ser cirúrgico e trazer jogador acima para que possa qualificar, cada vez está melhorando, para dar mais condições e um plantel maior para o Marcelo Fernandes. E quando você fala de trazer mais 3, você já fica ou não? Se eu estiver enganado, por gentileza, pode discordar, fique à vontade. Mas quando você perde 2 do mesmo setor e fala de fazer 3, você já não entra fazendo a captação de novos atletas engessado, sabendo que nestas posições que você está perdendo, você já terá quase que uma imposição de necessidade de ter que trazer para estas posições, e aí sobra muito pouco para que você possa repor e qualificar, ou você já tem reposições, junto com a comissão técnica, dentro do elenco, para nesse setor não trazer ninguém para repor e qualificar em outras posições que vocês consideram carentes. O Sarará, quando eu trouxe o Kevin, sendo muito transparente, tá? Muito transparente. Quando a gente trouxe o Kevin do Juventude, a gente trouxe o Kevin do Juventude porque estava na iminência de perder o Sarará. Hoje não, tá? Hoje o Sarará está muito próximo de ficar conosco até o final do campeonato, tá? Então, é algo que eu acho que eu preciso falar, porque assim, se eu falo que nós podemos perder mais um jogador e não falo que é o Sarará, daqui a pouco se gera especulação, que é o Emerson, que é o Caio Melo, que é o Bruno Santos, ou que é o Diego Torres, né? Se gera especulações, e para evitar isso que eu fui transparente, tá? Então, quando a gente trouxe o Kevin, que tem a característica do Natan e do Sarará, a gente trouxe exatamente sabendo que podia perder um dos dois, tá? Mas eu não acredito que a gente vai perder ambos, tá? A gente tem o Kevin, o Sarará, o Giva, o Caio Melo, né, e mais os meninos, né, o Yuti, o Lucas, que vem jogando bem na Copa. Óbvio que se eu pudesse ter mais um volante, né, encorpado, uma cara mais experiente, né, até porque saiu o Leite também, saiu outros atletas dessa função, eu ficaria mais confortável, porque a gente vai chegar numa reta final, o volante a gente pode usar 3 num jogo, né? Tem jogo que pede 4 volantes, né? Daqui a pouco tem que trocar os 2 volantes dentro de um jogo, daqui a pouco tem cartão, então eu ficaria mais confortável se a gente tivesse mais um volante. Extrema, a gente só trouxe o Mirandinha, né? A gente já tirou o Cristiano, o Bilu saiu, então a gente precisa trazer mais um extrema, né? Isso acho que também está muito claro para todo mundo. E aí a gente tem mais uma ficha, e essa ficha é um jogador acima, né? Pintou um meia que é muito acima, então um centroavante que pode nos ajudar, junto com o Bruno, daqui a pouco fazer duplo 9, pintou, sei lá, um lateral que vai ajudar. Aí a gente pode trazer para qualificar ou até para dar mais segurança, né? Daqui a pouco, sei lá, pintou um goleiro, né? Daqui a pouco a gente pode trazer, mas aí tem que ser jogadores que realmente venha para
realmente é um nome que é unanimidade, que todo mundo vai saber que é um jogador que vai vir para somar, que vai vir para cima. Então, aí é uma questão um pouco diferente, né? E aí os próprios jogadores absorvem muito bem, né? Quando o Diego Torres chegou, todo mundo abraçou. O Bruno Santos chegou, todo mundo abraçou. E o ambiente do Guarani hoje talvez seja o maior reforço que a gente conseguiu, e aí precisa agradecer a comissão técnica, o Marcelo, o Azul, o Copertino, né, o Elano tem fazendo um trabalho fantástico, né? A direção que está dando suporte, a gente conseguiu no último jogo dar um bicho no vestiário, bicho molhado, né? Isso facilita demais o nosso trabalho em termos de ambiente. Então acho que o que o mais mudou, claro, com algumas características que a gente não tinha na competição, mas o que mais mudou é o ambiente. Hoje o ambiente do Guarani está muito bom, e quando a gente trouxer jogadores agora, a gente tem que ter cuidado para que mantenha esse ambiente em alto nível. E eu acho que o torcedor também gosta exatamente disso que você está fazendo, nessa transparência com o torcedor do Guarani, que fica nessa incógnita, né? Sem saber o que vai acontecer, com o time bem dentro de campo e você esclarecendo todos os assuntos. Agora você citou de 2 a 3 jogadores, né? Jogadores pontuais, e você citou também algumas posições aí meio por cima, mas existem posições definidas, tanto por você, pelo Elano e pela comissão técnica, para trazer jogadores? E outra situação, até para tirar do radar ou colocar no radar, porque já se falou que o Guarani foi atrás, um tempo atrás, do Del Valle, atacante que está lá no Paysandu, paraguaio, e se falou recentemente que o Guarani foi atrás, teria consultado o Renan, lateral esquerdo, que está no Água Santa. O Guarani foi atrás de um dos dois? E sobre essas posições também, se você puder falar. Tá, assim, tem coisas que a gente pode conversar, tem coisas que é difícil de falar, porque pode atrapalhar alguma coisa, e a gente tem que preservar também o nosso trabalho e principalmente a instituição, né? Os dois são excelentes nomes, tá? Eu acho que o Renan nos daria tranquilidade como lateral de linha de 4, né? A gente tem 2 laterais hoje, tanto o Emerson, o Vitinho não é lateral, o Vitinho é um ala ponta, né? Que não fariam linha de 4. Por exemplo, a gente não tem o que a gente tem no Justin na direita, a gente não tem na lateral esquerda. Se quiser fazer uma linha de 3 segurando o lateral esquerdo, a gente não tem essa função. E o zagueiro canhoto só tem o Márcio, que está recuperando de lesão agora, né? Então, também daqui a pouco, se tu quer fazer linha de 3 com o zagueiro canhoto ou com o lateral esquerdo, a gente tem essa diferença. O Renan poderia atender, né, nessa função. O Del Valle é um extrema de força, né, muito parecido com o Luiz Miguel, que a gente ia perder, acabou conseguindo ficar por mais um tempo, porque é uma característica importante em determinados jogos, né, principalmente fora, quando a gente jogar transitando. É uma característica importante, a questão de força e velocidade, mas o Del Valle tem uma questão de tornozelo que nos preocupa, e no primeiro momento a gente deu uma recuada, e para reavaliar. É um jogador interessante, jogador importante, dentro do contexto até do Paraguai, foi muito bem lá, mas aqui no Brasil ainda não teve grandes atuações, e essa questão da lesão nos preocupa um pouquinho. Mas são 2 excelentes jogadores que se estivesse no nosso grupo com 100% recuperado, 100% bem fisicamente, com certeza nos ajudaria. Não, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Copa Paulista, Farney, porque a gente está em dúvida, porque o Cordeiro diz uma coisa na entrevista coletiva e o presidente Rômulo falou outra para a gente em entrevista exclusiva, como está acontecendo contigo agora. Então, qual é a dúvida? A Copa Paulista para o Guarani serve apenas para dar ritmo para os jogadores da Série C, aqueles que não estão sendo utilizados, ou o Guarani tem pretensão de ir um pouco a mais? O objetivo, por exemplo, é ser campeão para ter uma vaga na Copa Paulista, aliás, na Copa do Brasil, por favor. Então, cara, baita pergunta, tá? Baita pergunta, mostra também o potencial de vocês. Até para deixar muito claro com o torcedor, e eu acho que vocês vão concordar comigo, se você estivesse na minha cadeira, vocês iam pensar a mesma coisa. O Guarani, quando entra numa competição, principalmente uma competição estadual, o Guarani não pode entrar só para participar. Tá? A gente não tem esse luxo. A gente não pode se dar a gente não tem essa condição. O Guarani, quando entra numa competição, vai ser cobrado.
o resultado. Então a gente precisa entrar forte. Óbvio que na primeira fase, a gente deixou isso claro até numa coletiva aqui, que a gente ia usar assim para dar espaço para os caras da base, ia usar também para tentar minutar e recuperar alguns jogadores para C. Daqui a pouco a gente consegue recuperar um ou outro jogador que pode ser importante para nós lá na C. E a primeira fase podia ser utilizada para isso. Alguns jogos específicos, a gente vê alguns atletas da base, né? O Lucas está indo bem, né? O Yudi a gente queria ver mais, o Cauê a gente queria ver mais. Então, alguns jogos acho que estão nos possibilitando isso. Óbvio que quando os resultados não vêm, a cobrança começa a vir mais forte e também o nosso planejamento começa a mudar, né? Hoje até o presidente Rômulo nos conversou com a gente, deu uma sugestão que eu achei muito interessante e a gente acabou acatando, conversando com o Elano e com o Marcelo Cordeiro. Hoje a gente estava descendo os jogadores que estavam treinando, inclusive jogando no time da C. O Luiz Miguel jogou, né, o final do jogo da C, e a gente colocou, como a minutagem era baixa, a gente colocou para jogar na Copa Paulista, mesmo sem treinado muito pouco com o Cordeiro, né? Então hoje a gente definiu que o atleta treina a semana inteira com o grupo da Copa Paulista, né, separando praticamente os grupos, ou o atleta não joga na Copa Paulista porque acaba jogando o Cordeiro na água, né? E o Cordeiro é um baita profissional, tá? Eu posso garantir para o nosso torcedor que o Cordeiro é importantíssimo dentro do Guarani, tá? Ele faz um trabalho fantástico de bastidor, ele consegue melhorar os jogadores, ele tem uma boa visão tática, é um baita profissional que o Guarani tem em casa, então a gente tem que também ter um pouquinho de cuidado com ele para não jogar ele na água, porque quando tu bota um jogador só para jogar, ele não conseguiu fazer um trabalho, né, desenvolver um trabalho. Talvez tenha sido nesse sentido que ele tem colocado, mas o Guarani tem sim ambição na Copa Paulista, precisa sim fazer esse trabalho de olhar um pouco mais os jogadores da base no profissional, às vezes fazer alguma minutagem para tentar recuperar alguns jogadores, né? O Raí está o ano inteiro aqui, jogou muito pouco, o próprio Massa teve muita lesão, então alguns jogadores a gente precisa botar para jogar, para que a gente possa jogar na C ou para que a gente possa fazer algum negócio, fazer um encaminhamento, mas jamais perdendo o espírito competitivo, né? Então agora até foi uma sugestão do presidente Rômulo, eu conversei com o Elano e com o Marcelo Cordeiro hoje. A ideia é que o grupo da Copa Paulista começa a treinar no início da semana e vai até o final de semana o mesmo grupo, sem a intervenção ou sem a volta de algum atleta da C para dar minutagem, a não ser que a gente entenda que ele está com o terceiro cartão e tal, e aí ele treina a semana toda com o time da Copa Paulista e vai para o jogo. Qual foi a engenharia financeira, administrativa e de negociação que o Guarani colocou em prática para trazer um jogador de nível de Série A, que é o Diego Torres, para jogar uma Série C? Ele que, além do nível técnico acima da divisão, também tem um nível salarial sabido bem acima da divisão. Como é que foi essa engenharia toda, se é que você pode falar? Eu vou conversar mais no geral, tá? A gente, quando não vou falar especificamente do Diego, mas vou falar mais do geral, cada negociação teve uma colaboração, uma ajuda, ou algum investimento, um investidor, né? Cada negociação teve algo, mas eu acho interessante passar como a gente montou em termos gerais, tá? A gente fez uma reunião para o CA, Elano e eu, o presidente Rômulo, né, e o pessoal do CA, antes da janela, apresentando a estratégia. E a estratégia era prevista de nós aumentarmos em torno de 400 mil a folha e diminuir em torno de 200 mil os jogadores que estavam aqui e que a gente não estava utilizados. Então a gente acabou aumentando a folha nas novas contratações em 430 mil, a gente passou 30 mil a mais do que aquilo que estava previsto no início, quando a gente apresentado para o CA, e já diminuiu 210 mil. Tá? Então a gente está muito perto daquilo de aumentar os 200 mil do mensal, e acho que
que todo mundo vai concordar que a mudança é da água para o vinho. Acho que a gente tem um time muito mais competitivo, né, muito mais jogadores que possam dar soluções para o Marcelo Fernandes. A gente tem um grupo mais completo em termos de características e aumentou 200 mil de folha. Então não foi algo que vai colocar o Guarani, o futuro do Guarani em risco, que vai gerar conta, que vai gerar débito. Não, na verdade a gente conseguiu aumentar a qualidade do time com várias saídas, né, e que nos possibilitou aumentar a folha mais ou menos em torno de 200 mil mensais, né, não foi algo absurdo assim de aumento. Ô Farney, só para encerrar com você, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, né? Você chegou a citar no meio da entrevista, ó, se pintar um goleiro, a gente vai trazer. E é claro que vocês não vão falar abertamente, mas a torcida tem a preocupação com relação a se vai chegar um novo goleiro ou não. Eu gostaria que você respondesse isso rapidamente do Ryuta Takahashi, né? Que caiu na graça da torcida e eu acho que ele já teria condições de jogar no time principal. Não sei o que você acha dele. Sobre o goleiro, a gente teve uma conversa com o Azul na chegada. Eu conhecia o Emerson, os outros dois, o Fred eu conhecia pouco, o Andrei também eu não conhecia tanto, fazia um tempo já que eu não conhecia, mas fazia um tempo que eu não monitorava. E o Emerson a gente conhece porque jogou na base do Inter, então a gente conhece bem. A gente conversou com o Azul, me dá 15 dias que eu vejo se eu preciso ou não contratar. E o Azul nos deu tranquilidade que a gente estava muito bem servido. Então hoje o que a gente pensa? Claro que se a gente tivesse 4 goleiros, 2 para a Copa Paulista e 2 para a Série C, a gente ficava mais confortável e não precisava expor, né, um goleiro daqui a pouco do Sub-20 ou do Sub-17, né? Então a gente podia ter uma maturação desses goleiros com mais paciência, né? Então fica mais confortável a gente trabalhar com 4 do que trabalhar com 3. Mas também não adianta trazer por trazer, né? E todos os times, o goleiro é uma posição muito difícil, porque todos os times que têm 2 goleiros não vão liberar. Então o primeiro e segundo goleiro de todos os times a gente não vai conseguir contratar. Então daqui a pouco tu vai pegar goleiro sem ritmo, tu vai pegar goleiro já pesado, ou o goleiro que não está no melhor momento na carreira. Então talvez seja melhor esperar a Série D acabando, a Série B se definir melhor, entender quem vai brigar por quê, para conseguir trazer daqui a pouco já um goleiro, daqui a pouco até com um contrato maior para o ano que vem e tal. Então a gente tem sim essa olhar para o mercado, mas também tem uma tranquilidade por entender que esses meninos têm muito potencial e que o Andrei nos últimos jogos não tem tomado gol e tem feito defesas importantes para a gente, né? Sobre o Ryuta, tu não tem ideia como a gente fica feliz. É um cara bem do caramba, um cara que eleva o nível do trabalho do dia a dia, todo mundo gosta, onde ele tá todo mundo na volta dele, os caras gostam da resenha dele. O português dele é engraçado, então a gente já consegue conversar. O inglês dele também a gente não entende. Então é muito legal ter ele aqui no dia a dia. Ele tem entrado bem nos jogos da Copa Paulista e tomara que seja mais uma opção aí com o Marcelo Fernandes. A gente já tem olhado ele com outros olhos, pelo que ele tem feito no campo, ele tem conquistado o espaço dele. É um menino de 21, 22 anos, muito jovem também, tem um futuro muito grande pela frente. Legal, Farney, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na Rádio Bandeirantes e desejando muito sucesso, né? Você é um cara muito transparente nessa sequência de Série C do Campeonato Brasileiro, viu, Farney? Muito obrigado pelo espaço, sempre à disposição de vocês. Quando precisar, tem meu telefone, pode ligar. Até faço questão de esclarecer isso, porque vocês acabam sendo uma linha direta com o nosso torcedor, e acho importante o nosso torcedor saber o que a gente está fazendo aqui dentro. Acho que a gente tem trabalhado bastante, tem tido o suporte da direção, tem tido o suporte da comissão técnica, melhoramos bastante coisa em termos de processo no dia a dia, e acho que na frente vai ficar muito claro o que a gente está fazendo aqui no Guarani.